E aí, Caiporada, belezeira? Aqui quem fala é o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 23 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diários. Beleza, galera? E não se esqueça da nossa planilha Caipora. Temos todos os resultados dos nossos palpites nela, beleza? Está aqui no topo dos comentários o link para vocês acessarem, beleza? E o nosso canal no WhatsApp com live stream no final de semana, beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar nossas análises aqui então. Separei Síria versus Índia. Separei essa partida da Asian Cup com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Síria é de 69% e ela está com aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. A Índia tem 33%. No histórico são 2 partidas com uma vitória da Síria e um empate, e a média de gols é de 3,5. Em séries a Síria não tem vencido nas últimas 5 partidas e a Índia vem perdendo a 3. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Altadamun versus Al-Khalidia. Separa essa partida com o Al-Khalidia para marcar o primeiro gol fora de casa. O Al-Khalidia tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Altadamun tem 22%. No histórico são 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Al-Khalidia, e a média de gols é de 5 gols. Em séries, o Altadamun vem a 5 partidas perdendo e o Al-Khalidia vem marcando gols nas últimas 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 4,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Al-Khalidia marcando o primeiro gol na partida na maioria das partidas. Então para essa partida, Al-Khalidia para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, over 1,5 gols para Newcastle Jets versus Brisbane Roar. Por que eu separei este mercado? Na Austrália, temos um equilíbrio bastante nas partidas entre as equipes, e o Newcastle tem 43% apenas de probabilidade de vitória. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Brisbane tem 39%. No histórico são 20 vitórias para cada lado e 12 empates, e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Brisbane vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle Jets, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Kabylie versus Al Bayadee. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Kabylie tem 66% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Bayadee tem 56%. No histórico são 2 partidas disputadas com uma vitória do Kabylie e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Kabylie ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Cartagines versus Grécia. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Cartagines na Costa Rica tem 62% de probabilidade de vitória, com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grécia tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Cartagines, 8 empates e 4 vitórias do Grécia. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cartagines vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e o Grécia não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Beşiktaş versus Adana Demirspor. Separei essa partida com over 1,5 gols na Turquia. O Beşiktaş tem 54% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Adana tem 33%. No histórico são 5 vitórias do Beşiktaş, 3 empates e 2 vitórias do Adana, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Beşiktaş não tem empates nos últimos 5 jogos, e o Adana ele não tem vitórias nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Beşiktaş, over 1,5 gols em uma das últimas 2.
Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Winter Thur versus Servette. Separei essa partida da Suíça com over meio gol no primeiro tempo. O Servette tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 46% jogando fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Winter Thur tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Servette, 13 empates e 9 vitórias do Winter Thur. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Winter Thur não tem empates nos últimos 5 jogos e o Servette vem sofrendo gols nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo em quase todas elas. E na casa do Winter Thur, ocorre o mesmo parâmetro. Temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Braga versus Sporting. Separei essa partida na Taça da Liga da Portugal, com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? O Sporting ele tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Braga tem 50%. No histórico são 14 vitórias do Braga, 4 empates e 34 vitórias do Sporting. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Braga vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Sporting ele vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Sporting em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Braga, vitória e empate do Sporting em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Sporting jogando a maioria das partidas e o Braga jogando, ele não vem vencendo muitas partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Creta versus Panathinaikos. Separei essa partida na Grécia com vitória e empate para casa. O Creta, apesar de ser uma equipe que não vem muito bem nos últimos jogos, ele tem 51% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 50%. No histórico são 12 vitórias do Creta, 5 empates e 10 vitórias do Panathinaikos. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Panathinaikos vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Creta em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Creta, vitória e empate do Creta em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Creta na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Hearts versus Dundee. Separei essa partida na Premiership da Escócia com vitória e empate para casa. O Hearts tem 56% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Hearts, 10 empates e 17 vitórias do Dundee. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Hearts ele vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Hearts em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Hearts, ele vem vencendo ou empatando em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Hearts na maioria das partidas. Então eu acredito para essa partida, vitória e empate para casa. Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Lokomotiv Zagreb. Separei essa partida com o mercado de over em meio gols. O Dinamo tem 75% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Zagreb tem 67%. No histórico são 42 vitórias do Dinamo, 6 empates e 4 vitórias do Lokomotiv. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo a 4 partidas e o Lokomotiv não perde a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Karabag versus Aras Nakhchivan. Separei essa partida com Karabag para marcar o primeiro gol. Karabag tem 78% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aras tem 50%. No histórico, é uma vitória para cada lado, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Karabag ele vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, o Karabag marcou o primeiro gol na maioria das partidas, e verificando nos últimos jogos dos campeonatos, o Karabag vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas, e ele não sofre muitos gols. Então eu acredito para essa partida, Karabag para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Chesterfield versus Woking. Separei essa partida com over 1,5 gols na National League da Inglaterra. Chesterfield é o primeiro colocado da liga e ele está com 67% de probabilidade de vitória, enquanto o Woking ele tem 22%. No histórico são 4 vitórias do Chesterfield, 1 empate e 3 vitórias do Woking, e a média de gols é de acima de 2,5. Em série, o Chesterfield não tem passo nos últimos 5 jogos, e nos últimos gols das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas.
Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Mirassol versus São Paulo. Separei vitória e empate para fora nessa partida no Campeonato Paulista. O São Paulo tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mirassol tem 72%. No histórico, são 9 partidas para o São Paulo, 3 empates e 1 partida para o Mirassol. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e venceram 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do São Paulo em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do São Paulo na maioria dos partidos. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Celta versus Real Sociedad. Separei essa partida com under 3,5 gols em Copa do Rei. Por que eu separei este mercado na Espanha? A probabilidade de vitória está bem equilibrada e na forma recente temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico são 22 partidas para o Real Sociedad, 20 empates e 17 vitórias para o Celta. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Celta vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Real Sociedad vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. E na casa do Celta, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima e última partida, Chelsea versus Middlesbrough. Separei essa partida na FL Cup da Inglaterra. Por que eu separei o mercado de over 1,5 gols? O Chelsea tem 75% de probabilidade de vitória e perdeu a primeira partida por 1-0. Ele jogando em casa vai em busca do resultado. E ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Middlesbrough ele tem 61%. No histórico são 21 vitórias do Chelsea, 5 empates e 6 vitórias do Middlesbrough. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Chelsea não tem empate nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E agora eu transfiro vocês para o nosso Bilhete Caipora. Fala, galera. Cheguei com o nosso Bilhete Caipora. Separei over 1,5 gols para Newcastle Jets versus Brisbane Roar. Separei over 1,5 gols para Besiktas versus Adana Demirspor. Over 1,5 gol no primeiro tempo para Winterthur versus Servette. E vitória e empate para casa em Hearts versus Dundee. Separei over 1,5 gols para Dinamo Zagreb versus Lokomotiv Zagreb e over 1,5 gols para Chesterfield versus Woking. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!